A Bíblia nos conta sobre cidades inteiras que desapareceram da face da terra, lugares que já foram prósperos, cheios de riqueza e vida, mas que também se encheram de pecado, orgulho e corrupção. Cidades que receberam avisos de Deus, mas escolheram ignorá-los, que riram da justiça divina e seguiram seus próprios caminhos, até o dia em que o julgamento chegou, não como um mito, nem como uma lenda, mas como um sinal eterno do poder e da soberania de Deus. A história dessas cidades serve como um poderoso lembrete para todas as gerações. Hoje, nós vamos viajar no tempo e conhecer 4 dessas cidades que foram riscadas do mapa. A história delas é mais do que um relato antigo, é um alerta que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para descobrir o que aconteceu com elas. Imagine uma cidade onde a riqueza era tão grande que suas ruas literalmente brilhavam. Uma metrópole de poder, luxo e prazeres sem fim. Bem-vindos a Sodoma, um lugar onde a abundância era o pão de cada dia, mas a escuridão reinava nos corações de seus habitantes. Sob a aparência de prosperidade, uma sombra profunda se espalhava. O pecado não era apenas um sussurro nos becos. Ele dominava cada casa, cada praça, cada interação. A violência se tornou comum, uma forma de entretenimento. A imoralidade não era mais escondida, mas celebrada abertamente, transformando os valores em pó. A cidade pulsava com uma energia desafiadora, uma arrogância que acreditava estar acima de qualquer julgamento. Mas o céu observava. Preocupado com a profundidade da corrupção, Deus decidiu enviar um aviso final. 2 anjos, com a aparência de viajantes comuns, chegaram aos portões de Sodoma. Eles não vieram com trombetas ou exércitos celestiais, mas como um teste silencioso à hospitalidade e à decência que ainda poderiam existir. A sua missão era encontrar ao menos um vislumbre de bondade, uma razão para poupar a cidade da destruição iminente. A recepção, no entanto, foi exatamente o que o céu temia. Em vez de acolhimento, os anjos encontraram hostilidade e intenções perversas. A cidade inteira, dos jovens aos velhos, cercou a casa onde estavam hospedados, exigindo que os visitantes fossem entregues para satisfazer seus desejos depravados. A zombaria contra o aviso divino ecoou pelas ruas. Apenas Ló, sobrinho de Abraão, e sua família reconheceram a santidade dos mensageiros e tentaram protegê-los, mostrando que ainda havia uma faísca de retidão naquele mar de escuridão. Os anjos, vendo que a cidade estava irremediavelmente perdida, instruíram Ló a fugir com sua esposa e filhas. A ordem era clara: não olhem para trás, não parem no vale, corram para as montanhas para salvar suas vidas. Era uma corrida contra o tempo, uma fuga desesperada da ira que estava prestes a ser derramada. E então, quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, o céu se transformou. O que deveria ser o início de um novo dia, tornou-se o fim de uma era. Fogo começou a cair do céu. Não era uma chuva comum, mas uma tempestade de enxofre ardente, uma chuva mortal que queimava tudo o que tocava. Os prédios grandiosos, símbolos do orgulho de Sodoma, desmoronaram como se fossem feitos de areia. Gritos de terror e agonia ecoaram pelas ruas, antes de serem silenciados pelas chamas. A terra tremeu violentamente, engolindo os restos da cidade outrora magnífica. Onde antes havia vida e luxo, restaram apenas cinzas e um solo queimado estéril para sempre. A destruição de Sodoma não foi apenas um evento histórico, tornou-se um símbolo poderoso, um aviso eterno da justiça divina. Uma lembrança de que a prosperidade material sem retidão moral é uma fundação frágil e que as escolhas de uma sociedade têm consequências eternas. A história de Sodoma nos convida a refletir sobre nossos próprios corações e sobre os valores que construímos em nossas vidas e comunidades. Nas margens do Mar Morto, onde o sol castiga a terra salgada e o silêncio ecoa profundo, existiu um dia uma cidade vibrante, uma cidade cheia de vida. Seu nome era Gomorra. As ruas de Gomorra eram largas, os mercados movimentados, as casas repletas de risos e festas. Havia riqueza, abundância de pão e uma tranquilidade despreocupada que muitos invejariam. Mas por trás dessa fachada de prosperidade, uma sombra escura crescia, um mal que se infiltrava no coração de seus habitantes, envenenando suas almas pouco a pouco. A cidade pulsava com uma energia que, embora parecesse viva, estava doente em sua essência. A arrogância era o ar que se respirava em Gomorra. Seus moradores, seguros em sua riqueza e poder, olhavam para o céu não com reverência, mas com desdém. Para eles, os deuses eram distantes, e Deus, o Criador, uma figura irrelevante,
uma história antiga contada por viajantes do deserto. A moralidade se tornou uma piada, a bondade uma fraqueza, a hospitalidade, uma lei sagrada no Antigo Oriente, foi esquecida, trocada pela desconfiança e pela exploração do estrangeiro. O pobre que batia a porta era recebido com escárnio, o necessitado era ignorado. A justiça era uma mercadoria, vendida para quem pagasse mais. A vida em Gomorra era uma busca incessante por prazer, sem limites, sem consciência, sem olhar para o próximo. O egoísmo era a lei suprema. Essa podridão moral não era um segredo. Era exibida abertamente, com orgulho. Os pecados de Gomorra não se escondiam nas sombras. Eles dançavam sob o sol do meio-dia, desafiando o próprio céu. Havia uma total ausência de vergonha, uma completa falta de arrependimento. Os profetas que ousavam falar, as vozes que clamavam por mudança, eram silenciados, ridicularizados, expulsos. A cidade estava surda para qualquer apelo à retidão. Era uma comunidade que havia se apaixonado pela própria escuridão, que celebrava a sua própria decadência. E em seu orgulho cego, Gomorra acreditava ser intocável, eterna, em sua fortaleza de pedra e pecado. Mas o universo observa, e a paciência divina, embora vasta, tem seus limites. O clamor contra Gomorra subiu aos céus, um ruído ensurdecedor de injustiça e depravação que não podia mais ser ignorado. Avisos foram dados, chances foram oferecidas, mas a cidade permaneceu firme em seu caminho de autodestruição. Eles não viam a tempestade se formando no horizonte, não sentiam o chão começar a tremer sob seus pés. A festa continuava, mais alta, mais selvagem, como se para abafar a voz da consciência que sussurrava no fundo de suas almas. Eles escolheram seu destino, selaram-no com cada ato de crueldade, com cada palavra de desprezo. Então, o dia do juízo chegou, não com um aviso suave, mas com a fúria dos elementos. O céu, antes de um azul claro, escureceu, não com nuvens de chuva, mas com uma chuva de fogo e enxofre. O ar, antes preenchido com o som de músicas e risadas, agora se enchia de gritos de pânico e terror. O chão, que parecia tão sólido, começou a se abrir. Fendas enormes rasgaram as ruas, engolindo casas, mercados e templos. A terra tremeu com uma violência apocalíptica, como se o próprio planeta estivesse rejeitando a cidade que o manchava. O fogo consumiu a madeira, derreteu a pedra, transformou a opulência em cinzas. Imagine o caos, pessoas correndo sem direção, o chão desaparecendo sob seus pés. O ar, antes respirável, tornou-se uma nuvem tóxica de fumaça e enxofre, queimando os pulmões a cada inspiração. As estruturas que simbolizavam o poder e a arrogância de Gomorra desabaram como castelos de areia. A cidade, que um dia se ergueu orgulhosa, foi engolida pela terra, afundou, desapareceu sob uma onda de fogo e destruição. A terra se fechou sobre ela, como se nunca tivesse existido. O julgamento foi completo, total, absoluto. Não sobrou pedra sobre pedra. Não sobrou uma única voz para contar a história de dentro. Quando a fumaça se dissipou e o tremor cessou, o silêncio reinou. Um silêncio profundo, assustador. Onde antes havia vida, agora havia apenas desolação. Um deserto de sal e cinzas. O lugar onde Gomorra existiu tornou-se uma paisagem estéril, um memorial sombrio de um julgamento terrível. A história de Gomorra não é apenas um conto antigo. É um lembrete poderoso de que a arrogância precede a queda e que nenhuma sociedade, por mais rica ou poderosa que seja, está acima das leis morais do universo. A cidade desapareceu, afundada pelo peso de seus próprios pecados, uma cicatriz na terra que nos lembra, até hoje, as consequências da escolha entre o bem e o mal. Em um tempo esquecido, aninhada em um vale que parecia tocado pelos deuses, existia uma cidade chamada Adma. Era um lugar de uma prosperidade que hoje mal conseguimos imaginar. Os campos ao redor de Adma não eram apenas férteis, eles transbordavam vida. As colheitas eram tão abundantes que os celeiros nunca ficavam vazios, e a fartura era a norma, não a exceção. Caravanas de comerciantes de terras distantes percorriam longos caminhos para chegar aos seus mercados, trazendo consigo especiarias exóticas, tecidos finos e metais preciosos. O comércio fluía como um rio vigoroso, enriquecendo a cidade e seus habitantes. As ruas de Adma eram pavimentadas com pedras polidas pelo constante ir e vir de pessoas, e as casas, construídas com esmero, exibiam a riqueza de seus donos. Era um centro de cultura e poder,
um farol de sucesso em um mundo antigo. Mas, enquanto a riqueza material crescia a cada dia, algo sombrio se enraizava no coração do povo de Adma. A prosperidade, em vez de gerar gratidão, gerou arrogância. Os corações, antes abertos e generosos, foram se endurecendo, como argila seca sob o sol implacável. A compaixão deu lugar ao egoísmo, e a justiça foi trocada pela ganância. O pecado, como uma erva daninha silenciosa, começou a crescer nos jardins bem cuidados da cidade, sufocando as virtudes que um dia floresceram ali. A indiferença pelos necessitados se tornou comum, e a exploração dos mais fracos era vista como um sinal de astúcia, não de crueldade. A espiritualidade foi abandonada, trocada pelos prazeres imediatos e pela adoração ao ouro. A cidade brilhava por fora, mas por dentro, uma escuridão densa se acumulava. Diz a lenda que Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou Adma ao seu destino, sem antes avisar. Mensagens foram enviadas de várias formas. Profetas e homens santos surgiram, suas vozes ecoando pelas praças movimentadas, clamando por arrependimento e por um retorno aos caminhos da retidão. Sinais estranhos foram vistos nos céus, e eventos inexplicáveis ocorreram, como sussurros da natureza tentando alertar sobre a iminente calamidade. Eram avisos, chances para que o povo de Adma olhasse para dentro de si e mudasse seu rumo. Mas os ouvidos da cidade estavam surdos, ensurdecidos pelo barulho do comércio e pelas canções de festas intermináveis. As advertências foram ignoradas, vistas como contos de loucos ou presságios de pessimistas. A vida continuou em seu ritmo frenético, e ninguém deu ouvidos ao chamado. Então, quando a última chance de redenção foi desperdiçada, veio o dia final. O sol nasceu como em qualquer outro dia, iluminando a cidade em sua glória material. Mas a tranquilidade da manhã foi brutalmente interrompida. Sem aviso, um grande tremor sacudiu os alicerces de Adma. Não foi um terremoto comum. Era como se a própria terra estivesse se contorcendo em agonia. O chão ondulou como um mar revolto, e as construções que antes simbolizavam a força e a permanência da cidade começaram a ruir. As casas, antes robustas, afundaram no solo que se liquefazia, como se fossem feitas de areia. As ruas largas, que testemunharam tantos desfiles de riqueza, simplesmente desapareceram, engolidas por fissuras que se abriam por toda parte. O pânico tomou conta, mas não havia para onde correr. E então, a água veio, não como uma chuva ou uma inundação gradual, mas como uma força avassaladora e implacável. Dos abismos que se abriram na terra, a água jorrou com uma fúria incontrolável, subindo rapidamente e tomando conta de tudo. Os gritos de desespero foram silenciados pelo rugido das águas que engoliam a cidade. Adma, a joia do vale, foi submersa em um piscar de olhos. A água cobriu os mercados, as casas, os templos, apagando cada vestígio da civilização que ali prosperou. A cidade que se erguia orgulhosa foi arrastada para as profundezas, desaparecendo sob uma vasta e calma superfície de água que agora cobria o vale. Quando o tremor cessou e as águas se acalmaram, não havia mais nada. Adma afundou completamente, sem deixar rastros de sua existência. Não houve sobreviventes para contar a história, não houve ruínas para marcar o local de sua antiga glória. Foi como se a cidade nunca tivesse existido. Apenas um vasto lago permaneceu, um espelho silencioso para o céu, guardando em suas profundezas o segredo de uma cidade que se perdeu em sua própria arrogância. O nome de Adma foi apagado da história, tornando-se pouco mais que um sussurro, uma lenda contada para lembrar que a verdadeira prosperidade não está nas riquezas que acumulamos, mas na bondade que cultivamos em nossos corações. Já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? A história delas é famosa, um aviso sobre os perigos da decadência moral e da desobediência a Deus. Mas e se eu te disser que elas não estavam sozinhas? Havia outra cidade, uma vizinha chamada Zeboim, que testemunhou tudo. Ela viu o aviso divino, viu a fumaça subindo ao céu, sentiu o tremor da destruição. E o que ela fez? Ignorou. Pior, ela escolheu seguir exatamente o mesmo caminho. Hoje vamos explorar a história esquecida de Zeboim, a cidade que teve a chance de aprender com o erro dos outros, mas preferiu afundar junto. Zeboim estava ali, no Vale de Sidim, uma região fértil e próspera. Seus líderes e seu povo viram de perto o que aconteceu com Sodoma. Eles ouviram os relatos dos sobreviventes, viram a terra queimada. O aviso não poderia ter sido mais claro. Era como ter um mapa mostrando um penhasco e, mesmo assim, decidir acelerar em direção a ele. Zeboim viu o julgamento de Deus e, em vez de se arrepender, ela dobrou a aposta.
O pecado em Zeboim não era algo escondido, feito nas sombras. Era normalizado, celebrado em praça pública. A injustiça se tornou a lei. Os mais ricos e poderosos exploravam os pobres sem qualquer pudor. Se você era um viajante ou um órfão em Zeboim, você não encontrava hospitalidade, encontrava opressão. A compaixão era vista como fraqueza, e a ganância era a virtude principal. A cidade inteira se corrompeu. As cortes, que deveriam proteger os inocentes, serviam aos interesses dos culpados. A violência se tornou rotina nas ruas. Era um ambiente onde a maldade florescia livremente, sem qualquer freio moral ou espiritual. Eles olharam para Sodoma e, em vez de verem um alerta, viram um estilo de vida a ser imitado e até superado. Por muito tempo, a paciência de Deus se estendeu sobre Zeboim. Ele deu tempo, deu avisos. Mas quando uma sociedade inteira se entrega ao mal de forma tão deliberada, quando rejeita a misericórdia repetidamente, chega um ponto em que a proteção divina é retirada. É como um pai que, depois de inúmeros avisos, permite que o filho teimoso enfrente as consequências de suas próprias escolhas. Deus removeu sua mão protetora de Zeboim. E então, a própria natureza respondeu à ausência de Deus. A terra sob Zeboim, uma região geologicamente instável, começou a reagir. Não foi fogo e enxofre como em Sodoma. Foi algo diferente, talvez até mais aterrorizante. O colapso foi súbito, sem aviso prévio. A terra, que antes sustentava suas casas e palácios, simplesmente cedeu. Imagine o cenário. Em um minuto, a vida seguia seu curso normal. O comércio, as festas, a opressão de sempre. No minuto seguinte, o chão tremeu e se abriu. Estruturas que pareciam tão sólidas e permanentes ruíram como castelos de areia. O solo, rico e fértil, transforma-se em uma armadilha mortal, engolindo a cidade inteira. Não houve tempo para fugir, não houve tempo para gritar por socorro. Em questão de minutos, Zeboim afundou. Onde antes havia uma cidade vibrante, agora restava apenas um deserto silencioso e desolado. Nenhuma voz restou para contar a história. Apenas ruínas soterradas, um testemunho mudo de uma cidade que viu o aviso, conheceu a verdade, mas escolheu o caminho da destruição. A história de Zeboim é um lembrete poderoso para todos nós. Não basta apenas conhecer o certo e o errado. Não basta apenas ver as consequências do pecado na vida dos outros. A sabedoria verdadeira está em aplicar essa lição em nossas próprias vidas. Zeboim nos ensina que a indiferença e a teimosia diante dos avisos de Deus levam a um único destino, a ruína. Que possamos aprender com o erro dela, para não repetirmos sua trágica história. Se esta reflexão tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal para mais histórias como essa, que nos fazem pensar sobre nossa própria jornada. Obrigado por assistir e até a próxima.